Oi, gente. Aula 17. Então, continuando aqui o curso de Behavioral Finance, né? A gente está há algum tempinho, acho que 3 aulas, falando sobre limites à arbitragem, né? Então, tem um grupo aí de investidores, a gente chama eles de, em geral, investidores individuais, né? Retail investors. E geralmente são investidores amadores, né, que entram na bolsa para operar ativamente, sem conhecer muito, né? E aí esse grupo então tem vários behavioral biases, né, que a gente já falou sobre eles, né? E aí eles levam, levam o preço para lugares errados, né? É, por causa dos behavioral biases que eles têm. Em geral, o lugar errado é para o alto, a gente já falou. Os behavioral biases tendem a fazer os indivíduos comprarem mais do que deveriam, alguns papéis, em alguns momentos. O indivíduo não shorteia. Em geral, esses investidores individuais, eles não fazem short selling. Então, a atividade deles é na compra, levando o preço para o alto. E na venda, muito o que determina a venda é o disposition effect, e é isso, né? Então, geralmente, os biases deles levam os preços para o alto de alguns ativos em alguns momentos, né? O arbitrador, então, em geral, deveria identificar esses momentos e entrar shorteando para corrigir o preço, né? E então, limites a short selling que possam existir são limites que vão impedir a arbitragem ou atrapalhar a arbitragem ou deixar a arbitragem menos fluida, menos, né, eficiente, menos rápida, menos ágil, né? E aí esses mispricings podem durar por algum tempo, né? Então, limites à arbitragem é muito importante essa parte aí do short selling, né? Perfeito. A gente já falou que o mercado de short selling, para você poder shortear um papel, você tem que alugar o papel, né? E o mercado de aluguel é um mercado, em todos os países, é um mercado over the counter, é um mercado de balcão. É um mercado em que não tem uma tela que está todo mundo observando a oferta e a demanda por aluguel a todo momento, e está todo mundo sabendo qual é o preço justo para aquele momento. É um mercado que short sellers não observam nada. Então, eles vão para tomar um papel alugado, eles não têm ideia se aquela taxa de aluguel que o lender está oferecendo para ele é uma taxa ok para aquele momento, né? A gente falou sobre um paper meu na aula passada, que foi publicado, que mostrava que variava muito essa taxa para o mesmo papel no mesmo dia, a depender se o short seller era um cara bem conectado ou mal conectado. Em bom português, assim, parece que os lenders enfiam a faca um pouco naqueles short sellers que não são tão bem conectados no mercado e não conseguem barganhar, então ligar com uma corretora, ligar para outra, comparar preço. Aí o short seller que não tem tanto poder de barganha assim, ele acaba tendo que pagar um loan fee mais alto, né? E isso não é bom, porque loan fee mais alto, de repente ele não vai querer pagar, e aí aquilo que ele gostaria de shortear, de repente ele não vai shortear, e aí temos aí um limite à arbitragem, né? Bom, a aula de hoje eu vou falar de um outro paper meu sobre esse mercado aí de balcão de aluguel, tá? Eu estou falando de papers meus aqui porque, para minha sorte, dos meus coautores também, né? Aqui no Brasil, a gente tem um dado do mercado de aluguel muito rico, então a gente consegue estudar esse mercado de uma maneira que gente lá de fora não consegue. Porque aqui, eu acho que eu já comentei, embora o mercado de aluguel seja um mercado de balcão, é tudo fechado nas corretoras, que nem é lá fora, no final do dia as corretoras informam
a B3 de todos os deals que foram feitos. Por quê? Porque a bolsa aqui, ela cuida do risco de contraparte desse mercado. Então, aqui, a gente tem o banco de dados completo para conseguir estudar esse mercado no detalhe, tá? Eu vou falar, então, hoje de um outro paper meu. O da aula passada já foi publicado. O que eu vou falar hoje, ele é o que a gente chama de working paper, que é um paper que ele já foi submetido, já está com... Já o journal, que é um bom journal, já pediu revisão, mas ainda não está publicado, tá? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. E o que eu vou fazer aqui, gente, eu vou abrir o paper, que eu acho que é um jeito legal da gente passar por ele, tá? Então, tá aqui, né? Então, é o paper... É um time de basquete aqui, tem 5 autores, tá? Sereda, Chag, Delosso, Genaro, Giovanetti, tá? Título dele: Price Transparency in Over-the-Counter Equity Lending Markets. Então, transparência de preço em mercado de aluguel de ação over-the-counter, de balcão. Evidência de um benchmark para o loan fee, tá? Então, aquilo que a gente vem falando, né? Mercados de balcão são opacos para os participantes, a gente não observa o que está rolando naquele momento em outros deals, é opaco, não tem uma tela centralizada para a gente... E no caso de aluguel de ação, essa opacidade de preço, que a gente já comentou, ela permite os lenders terem um poder de monopólio local, então conseguem acabar cobrando loan fees mais altos dos short sellers. E como a gente comentou, loan fee alto no mercado não é legal, porque vai impedir o short em geral, vai gerar então stock overpricing e vai diminuir a eficiência do preço. O preço vai ficar menos eficiente, né? Aí tem um paper aqui sobre benchmark em mercados opacos, né? Que fala, olha, um jeito de você resolver, melhorar essa opacidade é você ter um benchmark público falando, olha, o preço justo para, por exemplo, para o aluguel aqui, para alugar esse papel ontem, sei lá, ou no passado recente, é tanto. A partir do momento que você tem um benchmark, aí as pessoas já têm uma referência. A assimetria de informação entre o short seller e o lender diminui, né? Porque essa assimetria de informação acontece, acho que eu já falei, né? Porque o lender tem menos lenders do que short sellers, então o lender tem mais informação, ele é visitado por mais short sellers ao longo do dia, então ele entende mais o que está acontecendo. A partir do momento que tem um benchmark, o short seller fica um pouco, se o benchmark for bom, mais bem informado, né? Bom, a gente aqui, olha só que legal. A Bolsa, em 1º de março de 2004, não tinha benchmark nenhum aqui no mercado de ação. Então, o short seller não tinha a menor ideia de qual era o loan fee razoável para aquele papel naquele momento. Nessa data, março de 2004, a Bolsa começou a divulgar diariamente um loan fee benchmark para cada ação, com o intuito de aumentar a transparência do preço, né? E, naquele momento, o benchmark era o quê? Era a média, o loan fee médio daquele papel, dos aluguéis daquele papel, nos últimos 15 dias. Então, era um loan fee melhor do que nada, legal, só que era um loan fee longo, uma média longa. E no mercado de short, as coisas acontecem muito rápido. O short seller é um cara de horizonte curto. Ele está preocupado com 15 dias para frente. Em geral, um short deal, um short selling deal, ele dura 15 dias em média. Então, é um mercado que pode mudar muito rápido. A demanda por aluguel, que é a parte do short selling, né?
Então, essa média de 15 dias é legal, melhor que nada, mas se o papel estiver mudando muito, com muita novidade, não é assim, não era tão informativo para momentos em que o papel está mudando tanto, está mudando bem, né? A bolsa, atenta a isso, em março de 2011 diminuiu o intervalo para 3 dias. Então a média não era dos últimos 15, agora é dos últimos 3 dias, tá? Ficou bem melhor o benchmark. A gente mostra no paper aqui que a capacidade de prever o long FI daquele momento, usando um benchmark de 3 dias, aumenta bem do que usando o benchmark de 15 dias. A gente mostra aqui no paper. Principalmente aumenta bem em momentos de grande volatilidade assim, no papel, que é quando o short seller quer entrar, né? O nosso banco de dados, ele vai de 2008 a 2011, permite a gente estudar essa mudança aqui do benchmark, o efeito dessa mudança do benchmark, quando ele mudou de 15 dias para 3 dias, que aconteceu em março de 2011. Tá? Deixa eu ir lá para os resultados já. É tudo bem, bem simples aqui. Aqui está o comunicado da Bolsa na época falando da mudança do benchmark. Comunicado de 23 de fevereiro de 2011, falando, olha, a gente vai, no dia 1º de março de 2011, a gente está informando aqui que the average fees on registered loans at the BTC, que é o mercado de aluguel, will be published on the internet based on a 3 business day period para cada ação. 3. At present, the published period is for 15 business days. 15 business days. Então é isso, a média era 15, a média ia para 3. Aqui é legal, porque ela falou o objetivo dela. We highlight that the purpose of this change is to make the securities lending service ever more transparent. Então, deixar o serviço de aluguel, o mercado de aluguel, cada vez mais transparente, né? Para quê? Para atrair, in order to attract more security lenders and borrowers. O mercado mais transparente vai atrair mais agentes, né? Aqui fala and to meet the demand of institutional investors. Aqui não é tão claro assim, mas tá. Então, o comunicado, a bolsa então comunicando para o mercado que ia reduzir, que ia deixar o benchmark mais preciso, né? Em 1º de março de 2013. Aqui era onde que entrava na época lá para ver o benchmark. Aqui é uma tabela. Como é que eu giro aqui? Eu giro aqui. Aqui é um exemplo, por exemplo, para JBS. Aqui a linha preta sólida é o long FI cada dia, tá? A linha azulzinha pontilhada é o benchmark de 15 dias. A linha vermelhinha é o benchmark de 3 dias. Aqui é só para ilustrar aquilo que eu falei em períodos onde o long FI está meio estável, olhar para um, olhar para o outro, não muda muito. Em períodos onde o long FI está volátil, que é onde deve estar acontecendo a ação nesse papel aí, né? Aí, obviamente, o benchmark de 3 dias, o vermelhinho, fica mais perto do long FI corrente, né, do que o benchmark azulzinho, né? Aqui é o erro de previsão, usando um e outro. Então, durante o período calmo é parecido. A hora que o período começa a ficar volátil, aí é melhor prever com o vermelhinho, o benchmark de 3 dias. Aqui é para um outro papel, mas para ficar claro a mesma coisa. Aqui é muito meio óbvio. Aqui é legal. Então, aqui já é efeito. Vamos começar a estudar efeito dessa mudança. O dia 0 aqui é o dia da mudança. Cada bolinha aqui é o long FI médio do mercado para aquele dia, padronizado. Então, aqui está em termos de desvio padrão. Então, o long FI andava meio que aqui, o long FI médio para todos os papéis, para o mercado inteiro, tá? Esse gráfico mostra aqui.
E aí, a partir do momento que o benchmark mudou, o Loan-FI começa a cair. É uma queda importante, de meio desvio padrão. Assim, aqui é 20 dias antes da mudança, então fevereiro de 2011, aqui é março de 2011. Tá? E aqui são maneiras diferentes de calcular essa média. Aqui é value weighted, equally weighted. Aí aqui é a média, aqui é mediano. Mas o resultado é esse daí. Então, coincidentemente ou não, a partir do momento em que acontece a mudança do benchmark, os loan fees começam a cair bastante no mercado. Aqui pode ser, de repente, a coincidência, né? Bom, o que a gente vai fazer, então, daí é rodar algumas regressões para tentar mostrar que não é coincidência. Como no paper anterior a gente mostrou, o short seller pior conectado, ele é um cara que enfia mais a faca nele, né? É o paper que a gente publicou no JFI, que a gente falou na aula anterior, mostrou isso daí. O short seller pior conectado, enfiam mais a faca nele. Então, é de se supor, então, que o benchmark ajudou mais esse cara, que é um cara pior informado. O short seller mais bem conectado, o benchmark para ele deve ter ajudado também, mas menos do que para o cara com menos informação, né? E aí a gente roda umas regressões que indicam exatamente aqui, regressões difference in difference, né? Então, o que está falando aqui, essa variável aqui é o efeito, é o quanto que caiu do Loan-FI depois para o short seller pior conectado. Aqui é quanto caiu o Loan-FI depois para todos os short sellers. Então, aqui, a gente olha aqui, ó, aqui são vários jeitos de calcular esse pior conectado. Então, se o short seller é um indivíduo ou uma instituição, se o short seller tem uma variável daquele paper anterior que eu mostrei, que é como a gente mede se ele é bem conectado ou não. Então, aqui se ele tem um low borrower connection, se ele é um borrower com uma conexão low. Aqui é um outro jeito de falar, se o cara tem um número de deals pequenos. São maneiras distintas de falar se o short seller é mal conectado ou não. Assim, aqui então aqui está falando que para todo mundo, para todos os short sellers, o Loan-FI caiu. Quanto? 0,2 desvios padrão, é o que está falando aqui mais ou menos. Ó. E sempre significante. Aqui em parênteses está a estatística T. Tá? Aqui está falando que para os mal conectados, além desse 0,2 aqui, caiu talvez em média aqui mais 0,2. Então, o efeito neles foi o dobro para eles do benchmark. Opa, legal esse resultado. Então, parece que a mudança do benchmark, de fato, teve aí um efeito. Né? Aí tem um monte de regressão, o principal é esse que eu falei. Quem quiser ler o paper está lá. Todos os papers meus estão na minha página. Né? Vai no Google, coloca Bruno Giovanetti, aí vai aparecer logo no começo, ali vai aparecer a minha página do Google, que é um Google site meu. Entra lá, tem tudo que eu trabalho, esse paper está lá. Tá? A gente faz aqui, a gente faz um monte de... deixa eu simular, deixa eu rodar essa regressão, que são regressões de placebo, né? Deixa eu rodar essa regressão fingindo que a mudança do benchmark foi em outros meses. De repente, sei lá, de repente você está achando que não é o benchmark. Então, é que nem um placebo na medicina, né? Que você dá uma farinha. Deixa eu rodar essa regressão em outros meses. A gente não encontra efeito. E o que é legal também é que a gente a gente monta uma tabela com o mercado de aluguel de outros países e poucos países têm um Loan-FI benchmark. Então, o resultado desse paper aqui pode ajudar os reguladores de outros países a falar, olha, de repente ter um Loan-FI benchmark é uma boa ideia. Né? Isso daí, essa foi a aula 17, então, mostrando que uma mudança pequena, mas que é o quê? Que a bolsa começou a divulgar um benchmark.
Aqui a gente olhou o benchmark melhorar, né? De 15 para 3 dias, a média dele ficar mais preciso, né? Essa mudança pequena tem um efeito no mercado de baixar o loan fee, o que com certeza é melhor para os arbitradores e deixa o mercado mais eficiente, tá bom? A aula que vem a gente vai continuar falando de limites da arbitragem. Valeu, tchau.